Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão, dia 11 de junho. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Hoje vamos trazer para vocês 6 jogos. Então temos Brasileirão e final da Copa da Turquia. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando, pedir pro pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho com todas as notificações. Sempre com relação, gurizada. Bora pros jogos. América Mineiro e Atlético Paranaense, 10ª rodada do Brasileirão às 11 horas da manhã. Tivemos o histórico de confrontos, confronto equilibrado, 2 vitórias para cada lado e um empatezinho. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o América Mineiro tem 4 vitórias, 5 derrotas e um empate na race. Então, cara, é uma race mediana para baixo, né? A gente vê que o América conseguiu ganhar principalmente jogos em casa, né? E também jogou vários jogos em casa, né? 4 jogos em casa, 7 jogos em casa dos últimos 10, né? Venceu 4 dos 7 e venceu aí a equipe do Inter, que estava oscilando bastante. O Fortaleza também, outra equipe que está oscilando muito no campeonato aí. Corinthians bom, nem precisa falar que o Corinthians está oscilando, né? Ainda mais com a equipe reserva que o Corinthians jogou. E a equipe do Milionários, que também, vamos combinar, aí não é grandes coisas, né? Então o América, cara, essa vitória aqui ainda deixou o América vivo na Sul-Americana. Então ainda tá respirando por aparelhos, mas tá vivo, né? Ainda dá para conseguir buscar essa vaga na última rodada aí da Sul-Americana. A vaga não, né? Buscar aí uma vaga pelo playoff lá, né? Para brigar com o terceiro colocado da Libertadores. Já aqui a race do Atlético Paranaense são 6 vitórias, 4 derrotas, né? O Atlético Paranaense veio com uma race muito boa e acabou emendando depois 4 derrotas consecutivas aqui, né? Perdeu aqui pro Bragantino, perdeu para o Atlético Mineiro pela Libertadores, daí perdeu para a equipe do Grêmio jogando em casa e depois perdeu para o líder Botafogo aqui, mas pela Copa do Brasil, mas conseguiu aqui a classificação nos pênaltis, né? Porque tinha vencido o primeiro jogo por 3-2. Então, cara, uma sequência, jogos duros, né? Jogos duros, mas uma sequência bem ruim, né? E aí na sequência aí ganhou do Botafogo aí sim pelo Brasileirão, né? Que venceu um jogo difícil aí contra o Botafogo, que é o líder ainda, e depois venceu a equipe do Libertad aqui na Libertadores aí, ficando numa situação bem tranquila na competição. Cara, o que eu posso aconselhar para vocês nesse jogo? A gente já vê de cara aqui, apesar dessa sequência aqui de jogos de 1-0, né? O Atlético Paranaense é um time aí que é over, né? Tem uma tendência de gols alta, então acho interessante aí 1,5 nessa partida, porque se a gente for ver aqui os jogos do América, pessoal, em todos os jogos tivemos 2 ou mais gols, então 1,5 aí já vem muito quente para esse confronto. A gente vê que o Atlético Paranaense está na 8ª colocação, né? Como eu falei, tinha começado muito bem, né? Deu uma oscilada aí nos últimos jogos ali. Mas vem bem aí, né? Vem na 8ª colocação, 5 vitórias e 4 derrotas. E já o América lá na zona do rebaixamento, apenas 7 pontos, 2 vitórias, um empate e 6 derrotas, né? Então uma campanha bem ruim do América Mineiro na competição, né? Pô, vem aí brigando aí com o Vasco, Goiás, aí, o próprio Corinthians ali, tá tudo embolado ainda nesse começo de campeonato. A gente vê que o América começou perdendo 3 jogos seguidos, né? E venceu os seus 2 últimos jogos em casa, aí, como eu falei antes, para a equipe do Fortaleza que está oscilando bastante e para a equipe reserva do Corinthians. Já o Atlético Paranaense também não está fazendo um campeonato bom como visitante, né? A gente vê que são 3 derrotas, apenas uma vitória sobre o Internacional. Então, não tá numa pegada muito boa como visitante, mas também que pegou o Galo, muito difícil vencer o Galo, né? Pegou o Flu, né? O Flu estava nesse momento, o Flu estava voando e acabou perdendo também. O Inter é um adversário muito duro em casa e o Atlético conseguiu vencer, né? O jogo estava empatado ali até o final, ali conseguiu fazer 2 golzinhos no final e vencer essa partida contra o Internacional, né? E o Bragantino também é uma equipe chata como mandante.
Então são duas equipes aí. O América não está bem como mandante, o Atlético Paranaense não está bem como visitante. Então, como eu falei para vocês, gols é interessante. A gente pode ver as odds bem parelhas aqui, né? Porque é um confronto parelho. Mas, cara, no momento aí, elenco por elenco, o Atlético Paranaense tem um elenco muito melhor que o elenco do América Mineiro. Então, acho interessante buscar algo a favor do Atlético Paranaense nesse confronto. Por mais aí que as races estejam um pouco parecidas, né? O Atlético Paranaense está com uma race melhor aí. Eu vejo sim valor aí trabalhar algo a favor do Atlético Paranaense. Então, quem quiser buscar aí o mais um e meio para colocar no bilhete, acho bem interessante também esse 1,5 que vem muito quente para esse jogo. No trade, eu vou tentar buscar esse lei equipe do América, que, cara, os jogos que eu vi do América ali, cara, o América é muito fraco. Então tem tudo aí pro Atlético conseguir pelo menos um empate nesse confronto, ou quem sabe até a vitória, fazendo um golzinho no primeiro tempo aí, para nos ajudar com esse lei. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o empate anula da equipe do Atlético Paranaense, pagando 1,98 e o meu placar para esse jogo 2-1 Atlético Paranaense. Fenerbahçe, Başakşehir. Então, final aí da Copa da Turquia, né? Confronto aí nos últimos 3 anos. Fenerbahçe aí leva vantagem, né? 6 vitórias, 2 vitórias do Başakşehir e um empate, né? Aqui é a raiz das duas equipes. Então, o Fenerbahçe aí perdeu o último jogo para o Galatasaray, né? Foi o campeão aí do Campeonato Turco. E nos últimos 10 jogos, o Fenerbahçe tem 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. E o Başakşehir aqui, se não me engano, terminou em quarto ou quinto colocado no Campeonato Turco. Então tem 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, né? Então a gente vê o Fenerbahçe invicto, né? O Başakşehir perdeu esse último jogo contra o Ankara aqui e passou nos pênaltis, né? E vão se enfrentar agora, final, jogo único, campo neutro, né? A gente vê que cara, para mim o Fenerbahçe é mais time, né? É mais time aí que o Başakşehir. Até no confronto direto aí nos últimos 3 anos mostra isso também, né? O Fenerbahçe tem a sua vantagem. Então eu pretendo trabalhar alguma coisa a favor do Fenerbahçe aí. Ener Valencia aí vive um excelente momento lá com a camisa do time turco, né? Então acho que dá para trabalhar alguma coisa a favor do Fenerbahçe. Aqui nas odds nós temos o Fenerbahçe a 1,75, o Başakşehir aqui 5,10. Então, para o trade, acho interessante aí buscar esse back, equipe do Fenerbahçe, né? Apesar que, por se tratar de uma final aí, acho que está um pouquinho esmagado, né? Poderia estar um pouco próximo de 2 a saúde do Fenerbahçe aqui. Mas vamos levar para o live e vamos ver se a gente consegue buscar esse back aí, a equipe do Fenerbahçe. Mercado de gols, né? A gente vê que confronto entre as equipes teve 2-1-0, de restante tudo 2 ou mais, né? Então a gente vê aqui que o mercado está meio que indeciso aqui, tá precificando o mais de 2,6 a 1,85 e o under 2,5 a 1,96, né? E aqui a risca das duas equipes, a gente pode ver, o Fenerbahçe tem 1-0-0, de restante tudo jogos movimentados, e o Başakşehir aqui tem 1-0-0 e 2-1-0. Então, cara, acho que o 1,5 pode ser interessante, né? Até por se tratar de final também, a partir daquele momento que alguma equipe sair na frente do placar, a outra vai ter que se abrir, vai ter que se expor, que vai estar perdendo o título. Então, 1,5 gols é interessante. Ou até mesmo aí um dupla chance Fenerbahçe, empate anula, acho que Fenerbahçe leva essa taça. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Fenerbahçe para vencer, pagando 1,72 e meu palpite, meu placar, 2-1 Fenerbahçe. São Paulo e Palmeiras, 10ª rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. A gente vê o histórico de confronto nos últimos 3 anos. Cara, um confronto bem equilibrado, né? Uma pequena vantagem da equipe do São Paulo com uma vitória a mais que o Palmeiras, né? São 6 vitórias do São Paulo contra 5 vitórias do Palmeiras e 7 empates, né? 7 empates nos últimos 3 anos. Então, cara, confronto realmente bem parelho, né? Os últimos jogos aqui, a vantagem tá pro lado do Palmeiras, né? O São Paulo venceu mais ali em 2020, 2021. E então, cara, jogo aí bem pegado, né? Bem pegado. A gente vê que não tem a tendência de sair muitos gols, né?
tem um 3-1, 4-0 aqui. Cara, de resto, todos jogos aí com 3 ou menos gols. Então é um confronto aí com uma tendência mais under, né? Esse clássico. Então a gente vê a race das duas equipes, pessoal. São duas races boas. O São Paulo com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Ainda a gente está gravando antes desse jogo de São Paulo contra o Tolima, que provavelmente vai vencer. Então agrega aí mais uma vitória aí na sua race. E já o Palmeiras aí com uma race com 6 vitórias, 3 empates e uma derrota para a equipe do Fortaleza, onde o Palmeiras jogou com um time reserva aí, já tinha vencido o primeiro jogo por 3-0 aqui da equipe do Fortaleza. Então foi uma derrota aí que o Palmeiras praticamente só cumpriu tabela. A gente vê o Palmeiras é o vice-líder, né? Então, se contar aí com o tropeço da equipe do Botafogo, o Palmeiras vencendo já pode assumir a liderança. A gente sabe que a maratona de jogos do Palmeiras, claro que a maioria das equipes, né? Mas do Palmeiras é a tendência ele ir avançando em praticamente todas as competições. Então, aí ficar com a agenda bem cheia, né? A gente sabe que a sequência do Palmeiras aí vai ser bem puxada, né? Então seria bom ele conseguir arrancar bem aqui, fazer uma gordura para conseguir depois administrar aí esse monte de competição aí que ele vai certamente vai avançando em Copa do Brasil e Libertadores, né? Então, cara, confronto interessante aí o São Paulo querendo se aproximar desse grupo, né? Caso o São Paulo vença aqui, pode até assumir a terceira colocação, né? Dependendo dos resultados aqui da galera aqui, né? Se o Grêmio e o Flamengo empatarem, por exemplo, o Fluminense tropeçar e o Galo também, ele consegue aí assumir a terceira colocação. Então, um confronto que vale muito para as duas equipes. A gente sabe que é um clássico bem pegado, né? Então tem tudo para ser um baita jogo. A gente viu o São Paulo em casa, pessoal, vem passando o carro geral, né? Venceu todos os jogos e todos aí por placares interessantes, jogos bem movimentados, né? Todos tivemos aí 2 ou mais gols. E já a equipe do Palmeiras, né? Como visitante, foram 3 empates e uma vitória. Então não tá aquele espetáculo fora de casa, mas não vem perdendo a equipe do Palmeiras. Também com jogos movimentados, somente esse 0-0 no clássico aqui contra o Santos. De resto, todos jogos com 2 ou mais gols. Então, pessoal, para colocar no bilhete, apesar ali da gente ter visto ali que os jogos do São Paulo em casa tem muitos gols e do Palmeiras também, a gente viu o histórico dos clássicos ali, é um clássico mais under, então fica um pouco complicado, né? A gente viu mesmo no Palmeiras e Santos foi 0-0 e de resto que o Palmeiras com jogos, todos jogos movimentados, mas quando é um clássico assim, fica um pouco mais puxado assim, e ainda mais tratando desse histórico aqui de vários jogos 0-0, 22 0-0 seguido. Então, gols aqui eu vou ficar de fora para colocar no bilhete. Eu trabalharia no bilhete, pessoal, algo a favor do Palmeiras, né? Mesmo estando aí como favorito fora de casa, Palmeiras é mais time que São Paulo, é melhor treinado, né? A gente sabe que o Dorival tá fazendo um belo trabalho no São Paulo, né? Mas tá pouco tempo ali, né? Então, acredito que o Palmeiras consiga, sim, uma vitória sobre o São Paulo. Então, eu trabalharia algo a favor do Verdão aqui. Então, botar no bilhete aí, quem sabe, um handicap mais um, para seria aí uma entrada bem segura para colocar no bilhete. Não vejo aí o Palmeiras perdendo por 2 gols de diferença, assim, né? Caso o São Paulo vença, acredito que vença por apenas 1 gol de diferença, como tem sido em todos os jogos, praticamente vitórias apertadas. No trade, pessoal, buscar esse lei equipe do São Paulo. Como eu falei, Palmeiras é mais time, né? Tem um trabalho muito longo aí com o seu treinador. Então, acredito aí que consiga aí sim essa vitória. Então, vou tentar buscar esse golzinho do Palmeiras aí já no primeiro tempo, né? Nesse lei a equipe do São Paulo. Já a minha entrada pré, pessoal. Vou pegar aqui o empate anula do Palmeiras, pagando 1,72 e o meu placar por esse jogo 1-0 Verdão. Internacional e Vasco, Brasileirão Série A, 10ª rodada, 4 horas da tarde. Confronto nos últimos 3 anos aí em 2020, tivemos, né, 2 vitórias do Inter. Então aqui, campanha nos últimos 10 jogos, né, a Race, o Inter aí vem de
5 jogos sem perder, né? Depois de ter perdido 5 jogos seguidos, agora vem de 5 jogos sem perder, né? 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas na Race. Já o Vascão aqui, Vascão, hein? Que loucura, hein? Cara, não deve ser fácil torcer pro time do Vasco nos últimos anos e volta para a Série B e luta para subir na Série A e fica na Série B e campanha, olha essa campanha aqui, cara, 4 derrotas seguidas na Race, 6, apenas uma vitória e 3 empates, quando tu achou que o Vascão ali tinha, né, formado um time ali competitivo, que né, podia, né, de repente alçar voos maiores, aí, pô, emendou essas 4 derrotas seguidas aqui, tomou esse 4-1 pro Flamengo aqui, ó, que merecia ter tomado até mais, né, então não vive uma fase boa aí o Vascão, e o Inter, querendo ou não, também, né? Vive um momento conturbado aí com o Mano aí, apesar de aí de 5 jogos invicto, né? Mas não convence, né? Não convence aí esse último jogo contra o Nacional pela Libertadores. Tava ganhando ali até uns 92, por aí 93. Toma um gol de bola parada, então já ficou tudo em aberto novamente aqui no grupo. E, cara, vamos para a tabela aqui, né? Dois times aí que estão lutando na parte de baixo da tabela, né? Vascão aí vice-lanterna, perigando aí mais uma vez, né? Cair para a Série B. E o Inter aqui 13º também tem que abrir o olho, né? Tem que pontuar, principalmente dentro de casa. Deixa eu ver que o Inter dentro de casa aí é a 11º melhor mandante, né? Com 3 vitórias e uma derrota, né? E o Vascão aí como visitante ao nono, uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. Então a gente vê que o Inter teve uma derrota para o Atlético Paranaense, e o restante ganhou as outras 3, né? E o Vascão aí fora de casa ganhou apenas na estreia lá contra o Galo, né? Depois 2 empates e emendou 2 derrotas seguidas aí. Então o Vascão aí que não tá bem, né? Não tá legal. O que me chama a atenção aqui, ó, tanto no caso afora aqui, né? O Vascão over 1,5 em todos os jogos. O Inter apenas, esse aqui contra o Goiás, não foi over 1,5, né? E aqui a raiz das duas equipes. O time do Inter aí, os últimos 10 bateram, né? 1,5. Então, o Inter normalmente leva aquele golzinho também, né? Ou faz 2, né? E costuma fazer o golzinho também. Então, cara, 2 gols aqui é batata em jogos do Inter. Se for ver aqui a race do Vasco também, em 8 bateu, em 2 não bateu esse 1,5. Então é um jogo interessante para ficar até no over 1,5 também, né? Como de praxe nesse Brasileirão. Então as odds aqui no Match Odds 1,94 Inter, 4,3 Vasco. Cara, essa odd aí do Inter é mais pelo adversário, né? Então o Vasco não vive um momento nada legal. O Inter também não convence aí para ter essa odd. Então, para mim, deveria estar um pouquinho mais alto essa odd aí, pro odd 2,10, 2,20 o Inter. Mas não tem muito o que fazer, né? O Vasco vive essa fase aí terrível. O Inter no Beira-Rio sempre é muito forte, né? Então, cara, dá para ficar de olho nesse back equipe do Inter aí, ou até mesmo um lei Vasco, né? Tá com uma odd aqui de 4,3, de repente dá para a gente trabalhar esse lei aí, a equipe do Vasco. Mercado de gols aí, o mercado está prevendo um jogo até um pouco mais under, né? O 2,5 está 2,14, o under 1,74. Então daria para ficar de olho aí nesse 1,5 no ao vivo, aí bate cedo aí uma odd boa aí para a gente se entrar no ao vivo e buscar 2 golzinhos aí no jogo. Então para o bilhete eu iria nesse 1,5 gols, né? Ou até mesmo num empate a nulo do Inter. Então não vejo o Vasco ganhando esse jogo aí, jogando no Beira-Rio. Como o Inter é muito forte, temos um empate ainda para se defender, né? Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Inter para vencer, pagando 1,83 e meu palpite, meu placar 2-1 Inter. Flamengo e Grêmio, 10ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Então a gente vê o histórico de confrontos aqui, 3 vitórias do Mengão, uma vitória do Grêmio e 2 empates. E aqui a race das duas equipes, né? São races até quase idênticas, né? Porque na verdade a gente está gravando antes do jogo do Flamengo e Racing. Provavelmente o Flamengo vai vencer essa partida. Vai ficar com a race aqui um pouquinho melhor que a do Grêmio. Com 7 vitórias, com 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. E o Grêmio vem com
5 vitórias, 4 empates e uma derrota aqui feia para o Palmeiras, aqui onde o Palmeiras realmente atropelou a equipe do Grêmio ali, que ainda poupou alguns jogadores e acabou pagando o pato aqui, né, contra o Palmeiras. O Grêmio vem de uma sequência boa, né? Vinha aí oscilando na competição aí, e emendou aqui 4 vitórias consecutivas, conseguiu a classificação na Copa do Brasil, né? Venceu um jogo duro contra o São Paulo em casa, venceu o Grenal, Atlético Paranaense fora de casa aí, que também é complicado, e o próprio Cruzeiro. Já o Flamengo, né? O Flamengo parece estar tá encaixando, né? Tá melhorando aí, conseguiu vencer aí 2 clássicos, né? Venceu aí o Flusão, venceu o Vasco, e o jogo não jogou contra o Botafogo, né? Não jogou. Então, e o Flamengo vem bem, vem bem aí no campeonato aí, né? E nas outras competições também. Então, vencendo aqui o Racing, né? Claro, tô acreditando que o Flamengo vai vencer o Racing e caminhar a sua vaga também na Libertadores. Então, melhorou bastante aí o São Paulo, ele faz as loucuras dele ali, né? A gente vê que as escalações o pessoal não concorda muito, né? Assim, quando o jogo contra o Vasco, quando saiu a escalação, todo mundo reclamou, e o Flamengo meteu simplesmente 4 no Vasco, né? Então, ele é louco daquele jeito dele lá, mas ele, cara, não é burro, né? É louco, mas não é burro. Então, ele tá conseguindo aí ajeitar o Flamengo tá realmente conseguindo jogar um futebol melhor do que vinha apresentando antes. Então, cara, um jogo duro, né? A gente pode ficar de olho aqui na questão dos gols, né? O Grêmio não é aquela coisa, nossa, como é over, mas vem fazendo uma temporada aí over, né? A gente vê que 1-0 foi contra o Cruzeiro e esse 0-0 contra o Fortaleza. De resto, todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. E o Mengão tem esse 0-0 com o Flu aqui, mas de resto aqui esse 1-0 com o Corinthians também, de resto tudo aí, 2 ou mais gols. O Mengão também aí, bem interessante buscar gols, né, pessoal? A gente vê aqui que o Grêmio é o 4º colocado, o Flamengo é o 5º, né? 1 ponto de diferença apenas. Então o Grêmio vencendo pode até ficar na vice-liderança, né? Dependendo do resultado das outras equipes. E o Mengão vencendo, né? Não vai ficar na segunda. Bom, só se meter uma goleada, né? O que não é difícil também, né, pessoal? Sabe que o Mengão é brabo. Se meter uma goleada, pode assumir aqui, né? Por causa da questão do saldo de gols que o Palmeiras tem um saldo bem interessante, né? O melhor saldo de todos é o do Palmeiras. Então, teria que tirar uma diferença grande de gols a equipe do Flamengo se quiser vencer e assumir a vice-liderança. A gente vê aqui o Flamengo em casa, pessoal. Perdeu apenas por Botafogo. O último jogo empatou com o Cruzeiro. E são 3 vitórias aí contra o Coxa, né? O Goiás e o Corinthians. Então, não venceu aí 3 equipes que estão lá na zona, né? O Corinthians aí não tá dentro da zona, mas está beliscando ali. E já o Grêmio fora de casa aí perdeu pro Cruzeiro, venceu a equipe do Cuiabá, perdeu pro Palmeiras, né? Aqui sim foi inventar de poupar e acabou tomando esse laço. E venceu aqui o Atlético Paranaense também, mesmo poupando seus jogadores, conseguiu vencer fora de casa a equipe do Atlético Paranaense. Então não é uma campanha tão ruim como visitante do Grêmio, né? E o Flamengo também não tem uma campanha tão espetacular aí como mandante. Eu posso aconselhar para vocês para o bilhete, pessoal. Esse e-mail, como eu falei, a questão dos gols aqui é muito interessante aqui buscar nesse jogo aqui. E, cara, no Match Odds aqui é muito difícil, né? Tu vir buscar aqui um lei, equipe do Mengão, alguma coisa do gênero. Mas, cara, essa odd, para mim, tá muito esmagada do Mengão aqui. 1,57 pro Flamengo. Cara, acho que essa odd poderia estar ali beliscando um 2, né? Meu ponto de vista, está muito esmagado, né? Então, eu trabalharia aqui, tentar buscar um lei equipe do Flamengo. Né? O odd do Grêmio está quase 6. Então, eu acho que tem uma bela margem para a gente pegar uma correção nessa odd do Flamengo. Então, essa é a minha ideia aqui para o trade e para o bilhete tentar buscar algo positivo aqui a favor do Grêmio. Botar aí um handicap mais 2, mais 3, que estão dando odd aí, tem valor aí para esse confronto. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o handicap mais 3 da equipe do Grêmio e mais de 1,5 gols no jogo, pagando 1,60 e o meu placar para esse jogo 1-1. Goiás e Fluminense
Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 10ª rodada, confronto nos últimos 3 anos aí, 4 vitórias do Flusão, né? E 4 excelentes vitórias, né? Tudo recheado de gols aí, tudo batendo over 2,5. É. Deixa eu ver aqui a campanha nos últimos 10 jogos. O Goiás aí vai jogar hoje, né? Na quinta-feira, hoje, quando a gente está gravando, né? Então, o Goiás vai jogar, tá numa situação que é líder do seu grupo aqui, né? Então, foco total aqui na Sul-Americana. Vai pegar aqui o Rinasa La Plata, que é o lanterninha do grupo. Então, o Goiás é o líder e está invicto ainda na competição, 2 vitórias, 2 empates. Então, jogando em casa aí tem tudo para ir com força máxima e, quem sabe, vencer o seu jogo aí para avançar em primeiro aí, para encaminhar a primeira colocação, né? No seu grupo aí na Sul-Americana. Então, nos últimos 9 aqui, o Goiás tem 4 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Já o Flusão aqui, Flusão, hein? Será que o gás do dinizismo acabou? A gente veio de 4 derrotas seguidas, daí venceu o Bragantino e perdeu para o River aqui. Até olhei ali até a metade do segundo tempo. O Fluminense não estava tão mal no jogo, mas o River aí, dentro da sua casa, aí, estádio lotado, precisando vencer, né? O Fluminense aí com um time um pouco mais relaxado, né? Que era o líder do grupo, né? Mas teve algumas chances ali, teve algumas oportunidades de gol, acabou não fazendo e acabou tomando 2-0, né? E nos últimos 10 aqui tem 5 derrotas, 3 vitórias, 2 empates, né? Então o Fluminense vivendo esse momento conturbado, mas precisa reagir aí no Brasileirão para seguir pontuando, né? Então tá em sexto colocado, 16 pontos. Vai pegar o Goiás aí, que 17º, então tá na zona de rebaixamento o Goiás. Em casa, o Goiás tem a 15ª campanha, né? 2 vitórias, 2 empates e o Flusão fora de casa, 2 vitórias, 3 derrotas, né? Então a gente vê aqui as vitórias do Goiás, né? Então venceu o Botafogo e o Corinthians, perdeu para Cuiabá e Palmeiras. Já o Fluminense perdeu para Corinthians, Botafogo e Fortaleza. Ganhou do América Mineiro e do Cruzeiro. Então, vamos para as odds aqui, né, pessoal? Temos aí um Goiás 13,45, Fluminense a 2,04. Cara, para o trade aí, o Fluminense precisa voltar a vencer, né? No Brasileirão já venceu a última, mas precisa voltar a vencer para emendar uma sequência boa aí, né? Para espantar essa fase aqui. E o Goiás aqui vai com força máxima ainda nesse jogo. Então, teoricamente, vem um pouco mais desgastado, né? Por jogar um dia depois, apesar de jogar em casa, mas joga um dia depois aí do Fluminense. Então, o Fluminense vem um pouco mais descansado do jogo. E, cara, acho que dá para trabalhar um lei equipe do Goiás aí, que não faz um bom Brasileirão, né? Então, faz uma campanha até interessante na Sul-Americana, mas no Brasileirão aí ainda não tá focado, né? Não tá rendendo, né? E o Fluminense aí, querendo ou não, apesar dessa sequência ruim ali de derrotas, o Fluminense está lá em cima na tabela, né? Então, a gente sabe aí que vem numa sequência ruim, mas, pô, o Fluminense tem um baita de um time. Então, acabou perdendo alguns jogos no detalhe aqui também. A gente já trouxe a análise desses 4 jogos, né? Então, era 4 jogos até perdíveis, né? Porque confrontos duros, altitude, né? Líder aqui do campeonato, clássico com o Flamengo, Corinthians, time sempre encardido, e agora essa derrota para o River também. Então, se for ver essas 5 derrotas do Fluminense, são derrotas aí normais aí para qualquer time, né? Qualquer time aí poderia ter perdido esses jogos. E o Fluminense aí, quando pegou teoricamente os times mais fracos, aí venceu, né? Já o Goiás aqui, né? Então, venceu uns times mais fracos. Se for ver que é 2 vitórias contra o Paysandu, venceu o Botafogo aqui, né? Clássico clássico não, time aí que está muito bem no campeonato, venceu o Botafogo, então a única vitória aí fora da curva aí foi essa do Botafogo. De restante também resultados normais aqui pelo lado do Goiás. Então, cara, acho que dá para se explorar aí esse lei equipe do Goiás, né? E no mercado de gols aí, aquele 1,5 clássico, né? A gente vê que o campanha entre eles bate direto. Jogos do time do Diniz aqui também bate direto. Teve uma sequência aqui de 3 jogos que não bateu, mas com frequência bate esse 1,5, né? O Goiás também aqui batendo muito forte esse 1,5. Então, para o bilhete, recomendaria esse 1,5 gols ou um dupla chance Fluminense ou até mesmo um empate anula.
Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap menos 0,25 a favor do Fluminense, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-0 Flusão. Já o bilhete para esse domingão, pessoal, vamos pegar aqui o empate anula da equipe do Internacional e um dupla chance aqui para o Atlético Paranaense, fechando um bilhete de 2,07. Fechou então nossa duplinha aí de domingo, 2,07, uma excelente odd aí para trabalhar nesse domingão para a gente buscar. Fechou, galera? Mais um dia de vídeo aí concluído. Vamos para dentro, né? Amanhã, segunda-feira, aí vamos atrás de mais alguns jogos aí, vamos ver o que a gente traz de valor para vocês. Não esquece, né? Deixar o like antes de sair do vídeo aí, dar aquela moral pros guri. Valeu!